Começando o primeiro episódio do Level 9999, mais um podcast para falar de jogos, videogames e diversão. Eu sou o Gilsomar Livramento, mas você pode me chamar de Gil. E aqui comigo, iniciando esse projetinho que finalmente saiu da gaveta, está comigo o meu amigo Jefferson Caiu. Fala aí, Jeff. E aí, como é que vocês estão? Muito bom gravar um podcast de novo com o Gil. Eu que agradeço. Cara, aí dos projetos, cara. Se eu soubesse a quantidade de podcast que ele tá editando, na verdade, agora é o quê? É o primeiro seu. Agora, esse é meu. Se eu te disser que eu tava com esse projeto engavetado há uns 3, 4 anos, cara. Ô, louco. Esse nome já era esse nome mesmo. Nunca pensei em mudar. Era um dos nomes, né? Mas assim, tem outra lista aqui de nomes que... Segura. Vai que usa pra outras coisas. Mas, cara, é isso, né? Poder falar de jogos, assim, uma coisa que eu quero muito tempo é falar sobre jogos indies. Pega esse começo do ano, por exemplo, saíram, 3, 4 jogos grandes, mas saíram pelo menos uns 15 pequenos que talvez você não tenha visto, mas que, cara, são muito divertidos. Pois é. A maioria chegaram a ser lançados aqui, tá traduzido a português. Exato. Tem um lance também de backlog, que assim, às vezes a gente pega um monte de jogos, né, que não deu pra jogar tudo. Meu backlog é antigo e infinito, né, porque eu volta e meia, quando eu não tenho nada pra jogar, em vez de eu pegar meu backlog e jogar um bagulho que eu não joguei ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar Devil May Cry 5, o Special Edition, que eu tô rejogando, porque eu tinha perdido meu save, aí tô fazendo de novo lá, o Dark Knight lá, o modo do Cavaleiro Negro, que é o modo meio Musou do Devil May Cry 5 Special. E é maravilhoso, é maravilhoso. E joguinhos de luta, né? Porque quando abre espaço na agenda, a gente vai jogar o backlog do jogo de luta, na verdade. Vai lembrar como é que tá o meta, vai jogar com os carinha, tentar subir de nível e manter as habilidades. Mais um motivo pelo qual eu fiz questão de ter você aqui, porque eu gosto muito de jogo de luta, mas eu não tenho um time tão bom pra jogar. E você gosta e joga e arrisca e vai. Eu ainda não me conformo que você pulou o Street 5 com o Dan aí, ó. Não é nem mais desculpa falar que não tinha. O 5 eu tive que pular porque, né? Não devia ter pulado. Infelizmente não deu, eu sei. Assim, aleatoríssimo, assim, mas o 6 tá chegando, mas não tem o Dan, ele vai jogar com quem? Cara, tem tanto boneco legal ali. A Lily, por exemplo, eu achei interessante, muito curioso. A T-Hawka? Cara, assim, eu tô empolgadaço com o Street 6, não. Aí, ó, não quero sequestrar também o podcast logo de cara, assim, ó, eu quero que o Gil explique o porquê do nome, porque eu vi o nome e eu não sabia falar o nome do podcast. Eu fiquei Level 49, Level 9999, Level 9999, eu falei, ué, como será que eu falo isso, né? Então, é aquele lance, né? Você vai ver nome de podcast, principalmente relacionado a games, a galera já usa um monte de termo muito específico de videogame, o que é legal, mas não vou usar também e eu não queria colocar pod, nem cast no nome, manja. Aí eu falei, bom, uma coisa que eu gosto, Desgaia. É o jogo infinito. Dá pra evoluir o personagem até o quê? Level 9999. Eu falei, vai ser isso, né? Até hoje eu jogo Desgaia, cara, franquia. Ai, meu Deus. O primeiro jogo eu joguei durante quase, sei lá, uns 10 anos e evoluí meu exército até o level máximo. O primeiro jogo eu lembro que eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo desses detalhes de level cap infinito quase. Aí, pro nome do podcast eu pensei exatamente nisso. Eu vou botar o nome que eu gosto, que é diferente de tudo, que não tem pod, que não tem cast. Enfim, estamos aí, né, gente? Vai chegar lá, né, no programa 9.999, né? Será? É uma meta. Eu espero ter muito dinheiro pra poder fazer o negócio com tranquilidade. Ó, já vai anotando aí o Pix do Gil, tá? Só pra avisar, vamos colaborar. Por favor. Por esse ser o primeiro episódio, né, do podcast, o ano começa depois do carnaval, né? 2023 a gente viu que tinha um monte de jogo chegando. Então acho que a gente pode começar com alguns jogos de backlog e intercalar com alguma coisinha do momento também, né? Não, porque você fala assim, né? O ano começa depois do carnaval, mas no mundo dos games aí, pelo menos 2023 tá sendo um ano meio corrido pra gente, né? Porque saiu bastante coisa grande. E o final de 2022 também foi legal. A gente teve alguns lançamentos grandes aí, mas 2023, janeiro, fevereiro, tiveram bons lançamentos e o março começam os mega blockbuster destruidores aí com a Capcom preparando um Resident Evil, né? Olha, se for contar por esse começo de ano, amigo, você já viu que todo mês tem um grande lançamento, um ou dois, né? Pra você ter uma ideia, até julho a gente vai ter o remake da Resident Evil, um Zelda novo e Street Fighter. Sem contar os outros lançamentos, né? Dá pra dizer que esse ano também é o ano dos grandes remakes, né? Concordo. Dead Space, Silent Hill tá vindo aí, o 2 finalmente, deixa de ser uma lenda. Resident Evil Remake 4, conteúdo e coisa pra falar não vai faltar. Na prática a gente vai descobrir, né? Não dá pra só especular com o que tá vindo, vamos trabalhar com o que a gente já tem em mãos aí. Bora começar? Bora começar.
Então, Jeff, a gente voltando um pouquinho pra trás, assim, começar com o jogo de luta. Coisa que tava meio que perdida no tempo, praticamente. Breakers Revenge, né? Inclusive, o começo desse ano foi o ano de alguns retornos aí. Jogos que, incrível que pareça, muita gente nunca ouviu falar. Pois é. O que é bizarro, mas ao mesmo tempo não é tão bizarro, porque se você pegar no caso específico do relançamento de Breakers Revenge, a gente teve um momento aí de grande euforia do game início, mas era, né, ali mais ou menos na época da pandemia 2020, quando ele era a estrela do Fightcade. E Fightcade é um sisteminha pra você jogar jogos emulados com internet, pra jogar um contra o outro no formato rollback, né, que todo mundo gosta. Tem que combinar aqui que é um sistema de pirataria, mas é um negócio que os caras não estão ganhando dinheiro, eles estão fazendo pra galera se divertir, botando lá o modo online pros caras jogar. Em 2020 ele fez um sucesso aí considerável, apareceu em alguns torneios online. Pessoas que nunca ouviram falar do game começaram a... Nossa, que jogo é esse? Ele é tão redondinho. Jogo estranho, né? Meio feio. Parece uma cópia de Street Fighter, não sei o que, não sei o que lá. Esse jogo aí, se eu não me engano, ele era um daqueles que ficou meio que perdido nos arcades do Japão, né? Ele teve algumas cópias chegando aqui porque MVS chegava tudo, né? MVS é o placa da SNK na época, lá nos anos 90. O jogo original, ele saiu em 96, se eu não me engano. Já tava ali naquela época em que os jogos tinham que ser iguais Street Fighter pra fazer dinheiro no Flipper. O original ele foi lançado em 96 pela Visco, né? Pra Neo Geo e pra arcades. E teve essa sequência que é o Breakers Revenge, que foi lançado em 98. É de um mau caratismo total, porque elas são iguais, tá? Só pra avisar. Iguais assim, né? Tô exagerando, tem uma diferença, tem um boneco a mais, tem um visualzinho ali na tela de seleção que muda, mas essencialmente é o mesmo jogo, tá? É que aí ele tem o efeito anos 90, né? Sem dúvida, sem dúvida. Naquela época você lançava um jogo, lançavam que nem o próprio Street Fighter 3 mesmo. Lançaram outra, é o mesmo jogo com um boneco a mais, uma melhoria aqui e ali, e assim vai, né? Hoje a gente reclamando dos DLC porque a gente que paga. Na época, o dono do Flipper tinha que comprar 3 jogos iguais, pagando o preço inteiro, e a gente só pagava 50 centavos na ficha, e olha lá. Por isso que esse Breakers Revenge, por exemplo, eu não lembro de ter jogado ele em arcades aqui no Brasil. Eu também não. É por isso que eu achei que ele era uma daquelas pérolas perdidas dos arcades no Japão, manja, que tem muito jogo que ainda tá lá, que a gente conhece hoje por causa de internet, mas quando chega, que nem você falou isso aqui, a galera meio que ficou maravilhada. Assim, eu arriscaria dizer que o Breaker chegou da mesma forma que o Fighter's History, sabe? Aquele outro jogo da SNK meio abandonado. Sim. Chegou também em fliperama de boteco, que tava lá o jogo, era R$50, tô inventando o preço, tá? Era baratinho, o cara pegava, levava, montava e botava. É um flipper com um jogo de luta pros caras jogar, o cara nem sabia o que ele tava colocando lá. World Heroes, mesma coisa, né? E aí o Breaker chegou desse jeito, o pessoal não ligou na época. Depois ele ganhou esse status de cult por alguns jogadores que experimentavam e falaram, pô, o jogo é redondo demais, ele funciona muito bem. E aí ele caiu na graça da galera finalmente ali em 2020, muita gente falou dele. E dali em diante, a Killbyte, que é uma empresa brasileira, inclusive, né? Anunciou que estava trabalhando para trazer o jogo agora para lançar nos consoles novos, né? Play 4, Play 5. Lembrando também que teve um momento aí da história, não lembro o ano, desculpa, mas saiu como um lançamento tardio o Breakers Revenge pro Dreamcast. Sabia, Gil? É oficial ou era por homebrew? Cara, eu tenho quase certeza que é oficial. Saiu com caixinha, se você ir lá no PlayAsia, você consegue comprar o disco. Pô, isso aí é uma relíquia pra colecionador, cara. Saiu tardio pra caramba, assim, mas saiu essa versão, né? E aí a Killbyte disse que ia lançar uma coletânea de Breakers pra galera, com os 2 jogos, com um monte de inserções ali, tipo galeria de imagem, saguão, modo espectador. O próprio rollback, né? O próprio rollback. Empregado de modo oficial. O que é rollback, Jeff? Manda aí. Rollback, assim, toda vez que a gente joga um jogo online, você tem lá a conexão entre os jogadores e, eventualmente, você sofre com uma latência de tempo de resposta do que você faz ao que vai pro servidor e volta pro outro cara. É, questão de internet, infelizmente, não é um padrão universal à internet, né? Todo jogo é assim, Cada né? lugar do mundo tem o seu ritmo. Exatamente. E os jogos de luta têm essa questão de imediatismo, porque é um negócio que acontece em tempo real. Não são tantas variantes que nem num Call of Duty, por exemplo, porque se trata de um jogo de luta com possibilidades ali contadas que você pode fazer, que você não pode fazer, pode defender. E no modo normal de conexão, que é o peer-to-peer, focado no delay, né, que o cara manda a informação vai para outro jogador e vice-versa, muitos fatores influenciam no funcionamento disso, né? Um deles é a distância. Países como o Brasil, de proporções continentais, sofrem, né, com o sistema Delayed Netcode, né, que é o que eles chamam, que é o sistema de ir e chegar, depois voltar e tal. E a conexão do próprio jogador também, né? Você tem que ter uma conexão boa para poder enviar dados mais rápido e poder receber dados mais rápido. Aí o rollback transforma essa questão de ir para o servidor, voltar para o jogador e vice-versa, ou o caminho entre um jogador e o outro, né? Ele transforma esse caminho inteiro numa metade. A informação não precisa ir até o jogador, ela vai até
até metade do caminho, porque a outra metade do caminho o jogo meio que simula probabilidades. E é um negócio muito maluco isso daí, porque ambos os jogadores fazem os comandos, o sistema do rollback, ele trabalha essa simulação do que pode acontecer, do que não pode acontecer, e aí quando eles chegam no meio do caminho, elas se encontram as informações e normalmente dá certo. As coisas funcionam do jeito que tem que funcionar. Ele tá prevendo o futuro. É mais ou menos isso. Caramba. É muito doido, é muito bizarro, louco, funciona bem pra gente, e esse sistema foi incorporado nos jogos de luta aí com tremendo sucesso em 2021, com o lançamento do Guilty Gear Strive, que o jogo veio com um rollback que deixava jogar Estados Unidos versus Japão, por exemplo. Aqui Brasil versus Estados Unidos pra gente, né? Porque conseguia jogar ali com pouquíssima taxa de delay, né? De latência. Um outro detalhe, esse rollback foi idealizado mais pensando em jogos de luta 2D, né? Porque aí você já tem uma dinâmica mais controlada de frames. Exatamente. Pra jogo 3D... Pra jogo 3D tem mais variante, é um pouco mais difícil. Sim. O Tekken, inclusive, ele funciona no rollback, mas é uma programação diferente. Ainda mais essa dúvida mesmo, que pra jogo 2D eu sei que ele funciona bem porque ele tem mais variáveis, mas sempre no mesmo plano, né? Ou você tá indo da esquerda pra direita, direita pra esquerda, pra cima ou pra baixo. Não tem profundidade em diagonais e tal. Não leva em consideração, né? Isso ajuda bastante. E aí a promessa da Killbyte foi colocar, né, o rollback pra galera que já jogava no Fightcade nesse formato, e agora entregando uma versão oficial do game, toda produzida, bonitinha, com um capricho, né? Joguei um pouquinho, cara, pensar que é um jogo da década de 90, eu não sei que milagre que fizeram, tá incrível. O jogo é redondíssimo, os sprites maravilhosos, bonecos feios, tá? Desculpa, mas os bonecos são feios pra caramba. Ryo, se eu não me engano é Ryo o nome dele, ele é o melhor boneco mais legal. E o Saizo, né, que é o ninja, são os que eu mais gosto. Aí eu sei que o Trancas, né, o Denis, o gerente de comunidades da Capcom aqui, abraço, vive jogando Breakers. E aí a pegada é sempre um FT100, porque o jogo vai muito rápido. Dá pra você encerrar um round em 10 segundos. E é muito gostoso, cara. Você olha pro jogo, você acha que é uma cópia de Street Fighter, você tem razão, é uma cópia de Street Fighter, mas quando você jogar, você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. É uma característica desses jogos, assim, final ali da década de 90, né, que é pegar tudo que tá dando certo, tentar fazer uma miscelânea e tentar incorporar o máximo de coisa que a galera conhecia, né? A referência máxima da época era o quê? Street Fighter. Exatamente, e é muito legal pensar nisso porque a grande maioria tentou, mas, sei lá, você pega 100 jogos, acho que uma pequena porcentagem ali entrega uma diversão honesta e que funciona. Uma diversão aloprada, que é o famoso Kusoge. Apesar de que eu, honestamente, considero Breakers Revenge um Kusoge mais delicioso, assim, mas não falando mal dele, tá? É porque eu gosto de Kusoge, principalmente em relação a jogos de luta. O que é Kusoge? Kusoge é literalmente jogo merda. O termo é lançado no Japão, né? E aí ele trabalha esse aspecto de jogo ruim, jogo quebrado, jogo que tem um monte de exploit que pode ser usado e abusado pra você terminar, o jogo que não te dá chance de terminar ele, porque ele é muito difícil, porque ele é muito quebrado, porque as coisas não funcionam do jeito que tem que funcionar. E existe toda uma cultura por trás desse tipo de jogo, que as pessoas gostam muito desse tipo de jogo, se desafiam a jogá-los e quebrá-los mais ainda, inclusive, né? E muito desses jogos, assim, eu posso estar errado, mas corrija, a maioria dos casos é jogo fundo de quintal, né? A galera de comunidade chega, vamos fazer um jogo, vai montando a coisa, vai ficando aquele Frankenstein. Às vezes, não. Cara, é muito difícil medir o tamanho dessa indústria na época, né, que esses jogos eram lançados, mas todos esses jogos de luta que saíram aí em 10 anos, de 90 aos anos 2000 ali, tinha muito Kusoge, tinha um monte de jogo ruim, que a galera meio que olhava o Street Fighter e falava, é só botar dois caras pra lutar, botava lá e o jogo não funcionava do jeito que tinha que funcionar. Tinha um monte de combo infinito bizarro, e você pega aí jogos de luta que chegaram no Mega Drive. Lembra do Fighting Masters? Eu tava pensando exatamente nisso, você tava tentando uma maneira de encaixar essa pérola. O Kusoge é maravilhoso, todo mundo tem combo infinito e é um pior que o outro, assim, é irritante, mas é delicioso. Só que o Breakers, ele é um Kusoge bom. Tipo, os combos parecem que são totalmente injustos, mas tem um monte de coisa secreta ali que você vai descobrindo quando você vai jogando, que é uma doideira. Já te cortando, eu admito que eu gostei muito do timing dos golpes. É um pouco estranho no começo, mas depois que você pega o jeito, cara, você só quer fazer combo. Mas você não sente que, principalmente na defesa, tudo encaixa? Você vai dar, sei lá, 3 rasteirinha fraca, um gancho e pega. Isso que é bizarro. Você sabia que isso não pega de verdade? Cara, é um dos segredos do jogo, né? Tipo, o cara tá defendendo, né? Você tá lá fazendo pressão nele na defesa, dá 3 rasteirinha fraca, um gancho e uma magia. Se o cara for esperto e o cara souber disso, entre as 3 rasteiras fracas e o gancho, ele tem um golpe específico no arsenal de golpes dele que ele consegue escapar disso. Só que você fazendo, parece que você tá prendendo ele ali 100% ali, mas você não tá. Só que ele tem que saber disso. Porque se ele não souber disso, você vai continuar a pressão. Uma regra, assim, que Street Fighter condicionou a gente é que, né, tem o acerto da pancada e você é empurrado.
E você tem uma margem, assim, pra, dependendo do jogo, você ir pra trás e ter uma brecha pra defender e não tomar golpe. Nesse, você tá tomando rasteirinha fraca lá e tá na ilusão de que o cara tá me acertando, eu vou ficar na defesa. Tem que esperar acabar, né? Só que, na verdade, você não precisa. Em alguns momentos, né? Em alguns momentos. O que eu apanhei dessa brincadeira, bicho, pra máquina... Ó, e o desafio online dele tava muito bom, porque tinha muita gente jogando. Eu não sei como tá agora, tá? Confesso que dei uma parada, não estou ativamente no mundo de Breakers, da coletânea, mas nas semanas de lançamento e mesmo um mesinho depois, a galera de comunidade, todo mundo fazendo campeonatinho online, tava rodando bem. Eu acompanhei muita gente jogando, cara. Só entrar num detalhe aqui, esse Breaker Revenge, ele vem junto com o primeiro, mas basicamente esse Revenge que nem você falou, ele é um apanhadão de tudo que funciona no primeiro, com um boneco a mais e talvez um ajuste de balanceamento ali, né? Assim, eu juro pra você, não sei se tem ajuste de balanceamento, mas eu lembro de ter visto a galera comentando que tinha, tá? Mas eu não tenho certeza. É que eu não percebi. Eu testei os dois pra tentar sentir a diferença, mas eu não peguei, a não ser que seja em esquema de frame, mas mecanicamente eu não peguei, cara. A diversão é a mesma, tá? Vai lá brincar que você vai amar e é um retorno que não foi esperado, depois virou uma coisa que, tipo, apesar de ser meio nichado, porque é jogo de luta e é jogo de luta antigo, ainda assim vale a pena você dar uma olhada, porque é um projeto bom. Pelo valor histórico também hoje em dia. E outro detalhe desse Revenger, que é o lance de dois jogadores pegar o mesmo boneco e o boneco ter nome diferente pra, né, não criar uma confusão e além de uma paleta de cores bem marcante. Isso eu achei bem interessante, cara. Eu não lembrava disso na época. Né? É verdade. Ele tem isso mesmo. Se você joga muito jogo de luta, você com certeza já sabe que existe uma parceria entre a Statera Studios, a empresa brasileira, inclusive, estúdio independente brasileiro, agora distribuído pela Pixel Heart, que tá produzindo o Pocket Bravery. A gente tem o protagonista do Breakers Revenge no game, que tá pra sair, inclusive. Óbvio que a gente vai falar dele, né, Gil, quando ele sair. Ah, sem dúvida. Mas fica aí o aviso, vai dar uma olhada, já deixa reservado lá no Steam pra você, que vai ser um belíssimo jogo de luta quando sair. E com um personagem convidado do Breakers já de bandeja pra você aí. E a Killbyte, cara, ela tá fazendo um trabalho assim, pegando uns jogos e trazendo pra cá. Bora falar desse The Rumblefish 2 aí também, que é outro jogo de luta 2D, originalmente produzido pela Jinx. Esse é um que foi perdido no tempo, chegou de aviso também, ninguém nem sabia o que tava rolando, apesar de que em 2019 ou 20, não me recordo exatamente, a Taito relançou o game lá no Japão, numa versão HD, por uma placa nova deles lá, na Taito X2, se eu não me engano, que era a máquina do KOF 13, que é um PC praticamente, só otimizado pra rodar jogo no Flipper. Foi um negócio muito único, assim, muito aleatório. A empresa saiu, apareceu lá uma personagem do game anunciando, a gente vai trazer o Rumblefish 2 de volta. Pô, não sabia nem que tinha saído um. Tipo, muita gente falou isso, né? Esse é um dos jogos que eu só conhecia por foto. Você não tinha jogado o Rumblefish? Eu joguei recentemente, por isso que eu achei surpreendente. Joguei no Play 2, cara, joguei muito no Play 2. Admito pra dizer que eu não conhecia esse. Esse veio pra console na época do Play 2, né, piratinha, óbvio. Assim, o nome, né, você pega a distribuidora, você pode ficar meio perdido, talvez não souber quem é a Jimps, mas a Jimps é uma empresa formada de ex-funcionários da Capcom e da SNK, né. O Takashi Nishiyama, que é o CEO da Jimps, o fundador da Jimps, ele meio que foi responsável por criar Street Fighter e depois criar praticamente tudo que você conhece da SNK, até The King of Fighters 94. Aí ele saiu da SNK, fundou a Jimps, trabalhou em Street Fighter 4, inclusive, na parceria, né, que era Capcom e Jimps trabalhando nisso. Tem um monte de jogo de anime que você conhece provavelmente já. E a Jimps também foi responsável, se você gosta de anime, a série Dragon Ball Budokai, que é aquele meio Tekken, né? Sim, sim. Enfim, a Jimps é boladíssima no mercado e colocaram esse jogo original, The Rumblefish, né? O game que ele incorporava muita coisa de jogos como SNK, tinha corrida, o layout de botão era de 4 botões originalmente, depois foi adicionado um quinto botão por causa da Atoms Wave, né? Que a Atoms Wave meio que lhe dá essa possibilidade. Acho que desde o começo tinha um quinto botão, na verdade, eu posso estar confundindo as coisas. Mas o layout fraco, forte e um botão extra ali. Era esse o padrão. E normalmente um jogo de luta sempre trabalha o sistema de ataque. Você tem um sistema de ataque pra combos e tudo mais. Esse jogo ele tinha um sistema de ataque e um sistema de defesa. Que é uma coisa bizarra. Não é tão difícil de aprender, mas é meio diferente, assim, né? Você tem que parar pra ver o tutorial. É que pra época, em 2005, se eu não me engano, né? Ele foi lançado pra arcade Atoms Wave, depois foi pra Play 2. O que chamou de atenção, pelo menos pra época, foi a parte visual e a trilha sonora. É boa, verdade. Esse jogo também saiu pra Dreamcast, só que esse foi por Homebrew, de forma não licenciada, claro, e foi lançado por Homebrew, então... Aliás, como a gente já tá falando um pouquinho de história, o que é essa placa Atmos Wave? A Atmos Wave é uma placa que foi lançada pela Semi, junto com a Sega, né? É uma placa que recebeu aí jogos como o Die Hard. Lembra daquele Die Hard horrível? Lembro. Alguns jogos da SNK
Teve uma época que a SNK migrou pra Atomic Wave e a gente tem aí pelo menos 2 The King of Fighters e eu acho que o Metal Slug. A gente teve alguns Guilty Gear lançados pela Atomic Wave. Pra quem coleciona é legal porque ela parece um consolezinho, né? O cartucho é pequenininho. Era muito parecida com a Naomi. Eu não tive muito contato com essa placa porque quando essa placa tava no mercado era uma época que os caras já estavam colocando videogame dentro de arcade. Você lembra disso, né? E aí a Atomic Wave não era tão fácil de encontrar no mercado e quando tinha no Flipper, por exemplo, você pegava o King of Fighters 11, a versão de Play 2 era melhor que a versão do arcade. Por causa de mais boneco, por causa de load mais rápido, que é bizarro, né? Aí a gente tem também, por exemplo, o Neo Geo Battle Coliseum, que foi outro jogo lançado pela Atomic Wave, que o loading do arcade era ridículo. Bizarro. Não fazia sentido aquilo, velho. Você tinha que jogar em casa. E o Rumble Fish, apesar de nunca ter vindo, ele também sofria desse tipo de problema aí. E não é tão popular também, né? É que essa Atomic Wave, ela era muito mais comum no Japão, né? Ela não, acho que ela não teve uma presença tão grande no Ocidente, ou no nosso caso aqui, especificamente no Brasil, nos arcades, né? Eu não lembro, pelo menos. Tinha alguns, a V não tinha uma Atomic Wave. Não lembro se era original, mas tinha. Pelo que eu tinha pesquisado, se eu não me engano, ela tem muita semelhança com a placa arcade Naomi da Sega, né? Que ela permitia cartuchos intercambiáveis, então você não precisava trocar a placa inteira, né? Você trocava o cartucho ali. Exatamente. E eles são bonitinhos, cara. Os cartuchos são bonitinhos. Você mudava os módulos que permitia acoplar manche de volante, pistola, dual stick, essas coisas, e ele só não tinha expansão de memória RAM, né? Que nem a Naomi. A Naomi tinha, se eu não me engano. Mas voltando ao jogo, os estilos de boneco, cara, assim, visualmente eu achei ele meio curioso hoje em dia, né? Na época, acho que por a gente ter aquela famosa telinha 4x3, mais quadradinha, não evidenciava tanto. Agora que ele tá em widescreen, visual refeito ali e tal, dá pra você perceber algumas coisinhas que ele já não fica tão charmoso quanto antes, né? Mas... eu tenho um problema muito sério, porque ele é um jogo 2D, mas ele é feito meio 3D, né? Você dá pra ver as juntas dos bonecos dobrando quando ele tá correndo, quando ele tá se mexendo. A movimentação é fluida, até certo ponto. Ele é muito parecido, nesse aspecto, com o KOF 14 e o próprio KOF 15. O KOF 15 deu uma melhorada pesada nisso, né? The King of Fighters 15 e em relação ao 14. E o Rumble Fish lembra muito o 14, principalmente com alguns bonecos. Você pega o Robert, por exemplo, você podia ver ele correndo, você via todas as dobras do boneco, assim. O Rumble Fish é 100% isso, só que mascarado num estilo que boneco parado, você não consegue imaginar que ele vai se mexer daquele jeito. Sim, que não falei, se você vê o original com a telinha quadradinho, ele é incrível, ele é bonito. Essas emendas, elas são bem disfarçadas, mas como eles esticaram um pouquinho, fizeram um ajuste aqui nessa versão, fica mais evidente, aí você consegue ver as emendas. Ele também tem aquele mesmo esquema de combinar elementos e personagens famosos, né, de outros jogos para criar um próprio, tipo que nesse Zen, que ele parece uma combinação de Ryu e Soul Bad Guy, por exemplo. E quando você joga não tem nada a ver, né, mano? O Zen tem uns golpes aleatórios, cara. Ele tem 3 tipos de mecânicas cruciais: Offensive Arts, Critical Arts e Boost Dive. As Offensive Arts são as artes de ataque, né? Óbvio. O Critical Arts, se eu não me engano, tem a ver com o Break, porque os bonecos quebram. Tipo, quebra a parte do corpo, quebra a roupa, tipo, funciona como uma armadura. E é meio bizarro. E o Boost Dive, acho que é a barra de especial mesmo, que você pode carregar essa barra e aí você escolhe se você quer dar especial pra atacar, você quer usar pra defender, porque tem um modo de estourar barra também, né? Que você estoura a barra, aí você aciona uns combos. Tem pelo menos 4 mecânicas de jogo que você precisa aprender antes de começar a jogar. O tutorial explica, mas não explica tanto, mas não é tão difícil de aprender, porque o computador vira e mexe, solta em você e você vai ter que entender o que é. O computador te transforma em saco de pancada. Exato. Eu apanhei não por incompetência, não sou um bom jogador nele, mas não foi por incompetência. Assim, mecanicamente eu achei esse jogo um pouco estranho. A falta de impacto nos golpes, eu acho muito bizarro, cara. Ele vai ficando mais fluido, assim, ele tem umas coisas que você vai usando depois. Quando você estoura a barra, se eu não me engano, você pode usar golpe EX, que é um golpe um pouquinho mais forte, com novas propriedades, tem golpe que tira do chão. Ele é muito estiloso, isso eu admito, mas pro jogo 2D ele não é rápido, ele é lento. Ele é meio estranho, sim, eu concordo com você. E o lançamento dele veio meio problemático, sabia? Saindo aí no Play 4, dá pra jogar no Play 5 também. Ele tava com os problemas, por exemplo, você ia jogar o Versus offline com outra pessoa, você jogava uma partida, aí o jogo te jogava pro modo single player. Você terminava a partida, você ia pro single player e o cara que perdeu não podia pegar continuity, que resetar o jogo e começar tudo de novo. E era uma partida por vez. É estranho. Os caras não adaptaram rematch? Cara, bizarro, mano. É co-op offline, é 2-player mode, e o cara perde uma luta e não pode entrar de novo. É que essa parte do online, eu admito, eu não joguei nada. Eu joguei solo mesmo, assim, offline pra testar o jogo. E aí você vai experimentar outros modos, é tudo igual. E infelizmente as coisas não estavam funcionando muito bem na época.
Eu não sei como tá agora, porque eu não joguei mais. Olha, uma coisa que eu percebi jogando assim, que eu joguei tanto ele quanto o Breakers Revenge, assim, meio que colado no outro, né, pra testar e tal. Aham. E o Breakers, ele não tem localização em português, né, PTBR, mas esse aqui ele tem. É verdade. E uma outra coisa, cara, que assim, que eu achei cagadíssimo nesse Rumblefish. Você tá jogando, afasta um boneco do outro, tela da distância, certo? Dá o zoom out, sim. Mas que bagulho é esse de, por exemplo, você vai atacar um inimigo, quando dá o zoom in, que você tá correndo e pula, quem tá pulando, atacando tem prioridade de frame, tipo, e o cara que tá no chão, ele perde noção, não tem referência. Sabe o que é isso? É o estilo jogos a lá Marvel Super Heroes da coisa, porque não sei se você lembra, mas na época da Capcom, quando lançou o Marvel Super Heroes, que tinha o super pulo, a câmera ficava onde? No cara que pulava. Que isso não era bem uma desvantagem, mas obviamente você ficava sem ver o seu boneco. E isso funcionava um pouco também como uma armadilha, porque se o cara sai da tela, você podia entrar na tela dele a qualquer momento. Mas no Rumblefish eu não sei direito como é que isso me desfavoreceria, sabe? Tipo, eu te digo, corre e pula, quem tá no ar, ele dá uns skip de frame, ele ganha vantagem. Então quem tá no chão perde o timing, porque o boneco de repente tá em cima de você dando voadora, você, como é que ele apareceu aqui? Meu Deus do céu. Então assim, eu vi muita gente xingando isso, falando, mano, isso é muito injusto, não é possível. Bota na lista aí do Kusogi, né, Gil? É aquilo lá, né, que eu te falei. Espero que tenha uma roubada, né? Agora, uma outra coisa que eu achei muito sacanagem pros tempos atuais, pra um jogo desse porte. Tudo bem, né? Cada empresa faz do seu jeito, mas ele foi relançado, ganhou todo um trabalhinho visual, um monte de ajuste, melhorias, não sei o que. Beleza. Só que ele lança os bonecos extras, os chefes que você habilitava no jogo de arcade, ele vende como DLC. Mas bem-vindo ao ano de DLCs, né? Eu acho que nunca deviam ter feito isso, não porque mesmo. É um jogo antigo. Honestamente, não vai vender boneco, não vendeu nem o jogo, mano. São 3 bonecos secretos, né? Chefes, né? O Grid, o Hazama e a Beatriz. Cada um custa R$21 aqui, assim, pra você comprar individualmente. Eu acho que só no Xbox sai um pouquinho mais barato, sai R$15 cada boneco. Esses são os bonecos mais fortes do jogo. Não precisa jogar com nenhum outro boneco, porque esses bonecos são os mais fortes do jogo. Porque são chefes. Então você não podia ter incorporado um esquema de você terminar o jogo, cumprir condições de habilitar? Ficaria mais honesto, né? É claro que eles podiam, mas por que eles iam fazer isso? Porra. Porque dá pra ganhar dinheiro assim, né, Gil? Não, mano, pô. O jogo tem as suas cagadas, por exemplo. Ele entrar no meio competitivo, fora de questão. Não, sem condições. Ele é competitivo à medida dele, sabe? Tipo, não dá pra mexer nisso, porque o cara que vai ser competitivo, ele vai pegar o boneco mais forte do jogo, o boneco que não vai deixar o cara se mexer. Ele é todo quebrado. Ele é pra ser assim mesmo. Quem acertar o primeiro combo infinito no cara ganha, assim como em Hokuto no Ken, por exemplo. Meu Deus. Você só tem que aceitar e no próximo round tentar fazer primeiro, Gil, porque você também vai saber fazer, entendeu? Quem fizer primeiro ganha. Cara. Experimentem, se puderem, experimentem. Vale pelo valor histórico ou não, né? Porque, rapaz, esse jogo tá pedrando. Tá caro, né? R$160 na Steam, no Nintendo Switch. Tinha que estar pelo menos 40 conto, cara. 160 não vale, não. Breakers Collection, cara, 50 conto lá na Steam, os 2 jogos, e no Switch também, no Xbox. Só na Play Store que ele tá R$54, se eu não me engano. Aí, ó, compensa mais. O Rumblefish 2, meu Deus, cara, R$112 no Xbox e 150 na PS Store. Bom, enfim, é isso, gente. Quem quiser jogar no Lutinha, tá aí, vai pelo valor histórico e pelo que o seu bolso quer. Eu vou falar desse joguinho aqui que ele realmente me surpreendeu, cara. Chamado Brock the Investigator. Por que ele te surpreendeu? Ele é uma mistura de beat'em up com point and click, cara. Você consegue imaginar essa situação? Eu não tenho a menor ideia de como isso pode acontecer, porque são 2 gêneros completamente diferentes. Ele é o primeiro jogo do gênero ou do subgênero punch and click. Punch and click. Os caras já até criaram um gênero, mano. Eu não consegui jogar. Mas para me ajudar nisso aqui, temos a presença de um convidado muito especial, nosso amigo Takeshi Oyama. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, que saudade de falar com esse cara, hein? Saudade, hein, gente? O último podcast que a gente gravou, eu tive que sair correndo. Conseguiu o carro, né? É. Takeshi, esse joguinho você deve estar bem familiarizado, né? Acho que você jogou bastante dele. Joguei bastante, na verdade, até por cortesia também, né, do próprio Gil.
Como é que é o negócio? É o punch and click ou click and up, sei lá? Vamos chamar de punch and click, né? Socar e clicar é mais prático. Cara, é muito bizarro isso, velho. É muito bizarro. Eu não consigo entender como isso funciona, cara. Vamos do começo, né? Foi um jogo produzido pela Cowcat Games, através de Kickstarter, foi lançado lá na Steam em agosto de 2022. Foi feito por um cara só, Fabrice, ele é francês. E esse cara, ele tinha lançado outro jogo, né? Um chama que eu até joguei, eu nem sabia que era dele, cara, chamado Demetrius The Big Cynical Adventure, que também é um point and click, só que é um point and click bem cínico, mas né? normal, né? É, bem convencional, assim, de boa, é um puro point and click, nada demais. E ele também, assim, ele tem um estúdio, né? Basicamente, ele contratar uma galera pra ajudar ele em algumas coisas. Ele também fez adaptação de outros jogos, né? Tipo aquele Xenon Valkyrie Plus, Rival Corps EX, o Demon's Tire, assim, de PC para Nintendo Switch, PS Vita, PS4, Xbox. Caramba. E esse cara, ele é super hiperativo, assim, nas redes sociais, porque ele é muito empolgado com o Brock. É, mas tem que ser, né? Ele é um dev já bem veterano, né? Assim, dessa parte de ports e tal, ele já tem um conhecimento bacana na parte técnica. Sim. E o interessante é que ele realmente faz de tudo um pouco, né? Como o Gil falou, né? Ele tem essa coisa de design dos personagens, ele tem um estilo muito característico na arte dele. Eu acho que é uma coisa que realmente é uma assinatura dele, é muito bacana mesmo, né? As histórias que ele tem pra contar, meu amigo, eu fiquei, assim, positivamente surpreso. É muito bacana mesmo. Brock, ele meio que se passa num futuro pós-apocalíptico meio cyberpunk. E nele você joga com animais antropomorfizados, né? Ou seja, animais que agem como seres humanos, assim, e vivem numa sociedade. E a discussão, o texto do jogo, ele é incrível, né? Porque tem o lance de castas, né? Tem a galera que é abastada, que vive dentro de uma redoma, numa cidade, um ambiente limpo, com ar puro, sistema de saúde funcionando, tudo, beleza. E tem a galera que é pobre, né? Que vive lá de fora da redoma, num ambiente poluído, a linha da miséria ali, que o cara tem que acordar pensando o que ele vai almoçar e se troca também pelo jantar ou se deixa pro café da manhã do dia seguinte, cara. É nesse maldade, nível. Mano. É muito desgraçado o negócio, assim. É pra brincar com extremos mesmo. E o texto é muito bom quando ele aborda esse lance de lado social. E Brock, ele é um ex-boxeador, só que agora ele trabalha como um detetive e também ele faz tudo, né? Porque nem sempre ele consegue trabalho de detetive. Então, às vezes ele tem que ajudar a velhinha a resolver um negócio de encanamento. Sabe aquele tipo de investigador de filme noir, que é aquela coisa meio que o cara, ele tem essa paixão por esse trabalho meio de detetive, de investigação, só que ele tem problema com polícia, ele tem problema que ele já errou muito na vida, então tem essa coisa daquele... Ele tem uma coisa sofrida nele também, né? E é interessante que no começo do jogo é um contraste muito grande, porque você escuta a trilha sonora, que é excelente também, né? Maravilhosa. Tem essa coisa meio de... Lembra jogo de PC antigo, é o estilo de som que ele cria, né? E ao mesmo tempo, quando você olha os personagens pela primeira vez, você vê aquela coisa que o Brock lembra um personagem do Pica-Pau, quando você bate o olho nele. Sim. É engraçado, porque você fala, nossa, que tipo de jogo é esse, né? Aí o Brock vai, abre a boca. E aí ele tem aquele vozeirão, aquele timbre assim, super interessante, uma coisa meio narrador, meio locutor assim. É uma voz que talvez o pessoal até conheça, que é o Brian Olson. Principalmente em trailers de jogos da Nintendo. Assim, aquele vozeirão, aquele gogó de veludo, assim. A voz muito marcante a dele, cara. É o próprio Brian mesmo. E ele imprime um carisma, assim, incrível no Brock. Um personagem, assim, muito rico em relação à história dele, como a gente vai vendo ao longo do jogo. É, assim, você fica realmente encantado, né? Pelo trabalho que eles fizeram, né? Não só dele, mas o elenco inteiro, cara. Assim, tem vários atores de voz ali que toparam trabalhar no jogo. Eles dão alma e características assim, bem únicas para cada personagem com que interagem, então fica aquele texto tão natural, sabe? Aquele negócio é gostoso de você acompanhar e você quer ver onde que isso vai dar, testa todas as possibilidades, as interações. E eu fiquei muito encantado. Ele tem tantas possibilidades, tem vários finais, eu só quero curtir cada momento. O jogo já começa de uma maneira que tem um mistério ali que é, né, um problema do Brock, que ele precisa resolver uma coisa dele. E aí ele acorda e beleza, acordou pra vida, vamos lá resolver a vida. Pode aí, falar que é tragédia já, né, Gil? É desgraça. Fica aquele contraste, porque você vê o traço do jogo, como o Takeshi falou, ele é bem desenho, anos 80, 90, uma coisa que você pensa, infantil, não sei o que, não. A proposta, a abordagem, o jeito de falar, o tom da conversa é sempre um negócio que é questão social, questão racial, porque tem as criaturas, elas se casam com diferentes espécies, né? Não procriam, mas que nem no caso do Brock, que a esposa dele era um felino, o filho adotivo dele é um felino, né? A esposa dele morreu. Parecido com o BNA, então, né? O anime do Trigger. No sentido de que ele usa realmente as espécies dos animais, né? A partir dali você conseguir identificar mais ou menos o que cada um é dentro daquela sociedade.
sociedade. Então você Sim. vai ter os ratos, que são aquela coisa mais marginalizada, aquela coisa mais gigante. Aí você vai ter os felinos, assim, quanto mais o felino dentro da cadeia alimentar ele é mais sofisticado, mais ele é da classe mais alta. Carnívoros, herbívoros, não? Também. E aí o Brock tá naquele momento também que tá cuidando do Graf, que é o filho dele adolescente, que tá fazendo de tudo para passar num curso da universidade, para ele conseguir uma carta de acesso que dê permissão para ele viver dentro da cúpula. Para isso ele tem que ser um cidadão produtivo, né, para aquele meio. E nesse meio de campo, né, entre o pessoal abastado e os miseráveis, essa linha tênue da sociedade ela é meio controlada por uma inteligência artificial e robôs, né, que é para manter a ordem. Foi instaurada a regra de que uma inteligência artificial ela não escolhe lados, né? Então, se ela vai fazer um julgamento, ela vai fazer um julgamento justo. Justo até a segunda linha, né? Só que aí, na hora que o Brock ele pega um trabalho de investigação pra fazer com um policial que tava trabalhando dentro da cúpula, aí você vê que, não, peraí, tem alguma coisa muito errada que tá acontecendo. E aí começa a se desenvolver, assim, se desenrolar de uma maneira que você só quer saber o que vai acontecer. Como é que funciona a troca de point and click pra beat'em up? Da conversa e da ação clicante pro combate mesmo, de verdade? Tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, todos os cenários você pode interagir como um point and click. Só que se você apertar um botão, né, que no caso eu joguei no PlayStation 5, você aperta o triângulo, aí você muda pro modo pancadaria. Então, se tiver alguma coisa que você pode dar porrada, quebrar, você vai. Se aparecerem inimigos, você vai sair no braço com os caras. Você pode também tentar resolver coisas no diálogo, né? Mas quando o diálogo você vê que não tá indo pra lugar nenhum, desce o braço, quebra, e aí você encontra a resposta. Eu joguei logo no PC, né? E testando as duas configurações também, né? Jogando com mouse e teclado e também jogando com controles, né? Eu acho que assim, ele funciona super bem com controles também. Tá? Ah, legal. Tanto é que ele recebeu recentemente, né? Esses ports, né? Agora, pra consoles agora, que aliás é uma vitória muito grande porque é um jogo que merece muito ser visto por mais jogadores. Mas eu acho incrível como ele provou que beat'em up funciona com mouse e teclado, de toda maneira, porque você acaba usando, né, na verdade, as teclas do teclado para poder movimentar o personagem, né? Você pula com o espaço, o WSD para se movimentar e vai usando os botões do mouse para poder usar os seus golpes, né? Então funciona muito bem nesse sentido, né? Interessante. É bom porque, no final das contas, acho que ele quebra um pouco aquela barreira. Acho que é um negócio que o Gil falou que é interessantíssimo, né? Você é livre para você mudar a postura na hora que você quiser. Quando você pensa em jogos de videogame que tem o beat'em up como o elemento principal do design do jogo, e você tem a história como sendo elemento que as pessoas usam como ponto de venda do jogo, você sempre tem aquela coisa assim, de você ver a cutscene, aí você tem aquela troca muito clara de quando você vai entrar no modo de ação. O Brock, nesse sentido, ele não faz uma troca tão clara. Vão ter momentos no jogo onde você vai usar movimentos do modo de combate numa cena de investigação, por exemplo. Isso é interessantíssimo. Ele também é um jogo cooperativo. Você pode jogar no modo 2, né? Um joga com o Brock, o outro joga com o filho do Brock. Mentira! É da hora. E cada personagem ele tem um sistema de combo próprio. É simples, mas funciona. Então tem golpe especial, tem golpe que tira vantagem da característica animal que você é. Por exemplo, o Brock, ele pode usar a cauda dele pra passar rasteira. Sim. Assim, ele não é tão rebuscado, mas ele é muito gostoso. Você sente aquela sensação boa de você apertar o botão e você querer fazer um combo maior, melhor e querer descobrir. Ah, isso é legal. E na parte point and click dele também ele é muito incrível. Porque é um negócio que você começa a conversar, investigar, como um bom point and click, ele brinca com lógica, né? Então você pega itens e investiga coisa, você faz associações a isso, interage com isso pra criar tal coisa ou levar a tal situação. Só que também ele tem muito puzzle e alguns puzzles não são tão simples, assim, não são tão lógicos. É um negócio assim, quebra a cabeça mesmo. Isso me lembra que o lance dele estar em português ajuda muito, principalmente no caso do point and click, Demais. né? Porque quem nunca jogou The Secret of Monkey Island e não se perguntou o que era um handkerchief. Eu me perguntei, né? Cara, que bom que você citou Monkey Island. Eu não sabia, Takeshi. Eu não sabia bom. o que era. Tive que procurar um guia. Porque, olha, nesse sentido, o jogo ele rivaliza fácil com os jogos de PC antigos, os Adventures da LucasArts antigos e tal. Ele rivaliza muito tranquilamente com o jogo da Telltale, no sentido de enredo, história e tudo mais. Tem escolhas? Tem múltiplas escolhas e tem consequências para as escolhas também. Que levam aos diferentes finais, no caso. Nem só finais, viu, Gil? Se eu não me engano, tem coisas que vão afetar ao longo logo no começo do jogo, né? Tem um mendigo lá também, que é o veterano. Sim. Da primeira vez também que eu não fazia ideia de que as coisas iam acontecendo e passava por ele de novo e falava, vou resolver esse problema logo. Quando der tempo. E, cara, às vezes pode ser tarde demais.
Eu passei por isso, eu admito, eu recomecei o jogo, eu não aceitei não. Eu vou deixar esse cara partir assim, não faz, eu quero descobrir. Eu sei, eu trapaceei no jogo, mas... Isso é culpa dos dubladores, porque olha, a atuação realmente é incrível. A gente vai acabar falando dela de novo, e de novo, Pois é, cara, mas eu não aceitei, eu falei, não, vou começar de novo, não valeu essa daqui não. Bom, como o Jeff falou, ele tá localizado em português e assim, como ele tem muito diálogo, tem muita coisa assim que você se concentra em ver o que tá acontecendo e não ficar prestando atenção em traduzir coisas. Isso ajuda pra caramba na imersão. Por outro lado também, texto em português, tem muito texto ali, mas tem muito errinho que dá pra pegar também. Eu não me incomodei tanto, apesar de, ver coisas assim, porque eu tava muito imerso, mas o Takeshi até tinha citado antes da gente conversar, né? Ele pegou um monte de erros, mas tem um monte de coisa que eu admito, eu passei um pano ali porque eu peguei a ideia, só que tinha hora que eu me surpreendia que assim, você joga com animais antropomorfizados e eles falam muito de humanidade. Eu falo, pera, mas eu não vi nenhum humano. Talvez o sentido de humano seja uma coisa diferente, né? Aliás, não existem humanos, talvez os animais foram os sucessores dos humanos, então eles tomaram pra eles. Eu acho possível, Também tem um lance até por exemplo, quando você espanca e quebra um robô, que aí em algum momento do jogo tem um questionamento, tá, mas você já matou alguém? Não. Você já matou um robô? Aí o Brock fala, tá, mas o robô é uma máquina. Ele é um ser consciente. Isso desenrola em outro diálogo pra você ficar questionando e eu admito que eu fiquei com dó porque eu destruí muito o robô nesse jogo. Os robôs talvez não tenham sentimentos, mas e se eles tiverem ambições? A gente não chama de sonhos, mas será que são sonhos? Será que você não tem uma mãe robô no meio da história? Então, mas Takeshi, aquele robô na entrada do domo lá, da Redomo, ele trabalha na parte de entregas, ele é o carteiro, ele tá obsoleto. Você conversou com ele. Porra, é meio triste esse diálogo dele, né? Porque ele fala que ele não é mais necessário, que vão desmontar ele tá com o tempo dele, ele não quer morrer. O robô tem consciência, assim, pra não querer morrer? Tem. Sabe que um negócio que pega muito forte ao longo da história, ao longo do enredo do jogo, que é essa questão dessa divisão social, que é também um ponto muito importante, até na história do Graf mesmo, né? O filho adotivo do Brock, que é essa opressão, essa coisa extrema do crédito social. Cada indivíduo vai acabar contribuindo para essa sociedade. No caso dos animais, é pesadíssimo porque realmente assim, os animais estão do lado de fora, estão sujeitos à doença, estão sujeitos à poluição, o mínimo do mínimo que eles têm é só para se manterem vivos. A questão de conforto é absolutamente secundária, né? E pros robôs também tem aquela coisa, né? Você tem uma divisão muito clara de quem é um robô que tá mandando, quem que é um robô que tem uma classe superior, porque ele tem a opção de fazer o upgrade pra ele, e quem não tem, como faz o upgrade? É contrabando? São peças ilegais? O que isso vai afetar, entre aspas, na saúde do robô, né? As máquinas, você vai falar com os robôs policiais, por exemplo, eles falam, né? Não, eu sou designado pra fazer tal função. Nada mais além disso. Aí tem questionamentos que você manda, né, nas interações com ele, e ele meio que dá uma resposta, mas chega num certo ponto que ela fica meio vaga e ele se repete porque ele fala, minha programação é limitada. Você me lembra um pouco o Binary Domain, lembra? Sim. Só que lá os robôs não sabiam que eram robôs. Só que aqui, pelo jeito, eles sabem. Eles sabem, eles têm consciência, mas então tem toda essa discussão que acaba envolvendo também os robôs de um determinado momento do jogo pra frente. E assim, tem hora que você se perde porque você tá clicando, tentando explorar cada elemento do cenário. Inclusive, esse jogo ele tem colecionáveis também, né? Tem muita coisa que você pega. E o principal colecionável são panfletos. E os panfletos, eles são um lugar muito inusitado. Assim, o jogo ele te dá por cada área que você visita, ele fala, tem tantos panfletos nessa área, tantos nessa. Pra você achar esses panfletos, eu achei muito criativo, porque ele meio que te obriga a tentar coisas assim no cenário que normalmente você olha e fala, não vou fazer isso. E isso gera interações bem interessantes e coisas bem diferentes e inusitadas que às vezes te levam pra caminhos que você nem sabia que era possível. Aí entra o negócio de você usar habilidades de combate no modo de investigação também, né? Aliás, uma coisa, Gil, que eu achei curioso nesses panfletos. Ele tem uma cara de ser QR Code, né? Uhum. Só que eu coloquei lá um leitor de QR Code do celular. Ele não leu, na verdade. Eu até achei que fosse algum segredo. Eu falei, não, será que uma realidade aumentada, uma coisa além do software do jogo? Eu ainda não peguei todos, mas eu tô curioso pra saber o que isso vai dar. Eu sei que, lógico, eu gosto de pegar troféu no jogo, e nesse eu tô muito interessado em pegar tudo isso aí. Uma coisa legal também dessa mistura entre point and click e pancadaria é que tem puzzles que você resolve com as duas coisas. Ao mesmo tempo? Exato, você começa com point and click para ativar mecanismo, né, de interação, e depois você tem que mudar para pancadaria para você criar uma situação para quebrar algo, para abrir alguma coisa. Ah, tá, entendi. E assim, tem alguns quebra-cabeças que é o negócio de você pensar mais, que eu achei um pouquinho obtuso, porque ele dá lógica,
mas você tem que prestar muita atenção. É meio estranho, eu fiquei perdido algumas vezes. Não é impossível, mas é um pouquinho complicado no começo. Então, pra galera que é muito apressada, que vou no beating up, não, você tem que parar, pensar, olhar, às vezes tem que revisitar áreas pra pegar informação. Por outro lado, Gil, eu acho que ele é um jogo que se preocupa muito com a acessibilidade, né? Nesse sentido, você vai ter realmente os puzzles para você resolver, mas ao mesmo tempo, eu não sei exatamente como isso funciona nas versões dos consoles, mas no PC, todos os elementos clicáveis do cenário você pode visualizar eles a qualquer momento, segurando o botão espaço, por exemplo, né? Aí você consegue ver cada ícone no cenário onde você tem as coisas, você consegue ver. Se você realmente ficar encalhado nos puzzles, os panfletos que você coleta ao longo do jogo, você meio que compra as pistas, e aí assim, vai desde o jogo te dar uma diquinha até, sei lá, você compra toda a solução do quebra-cabeça. O jogo literalmente vai falar, vai pra aquele lugar, pula até aqui, usa item nesse item aqui, sabe? Então, assim, o jogo se preocupa muito com essa questão de diferentes níveis de habilidade do jogador, Sim. diferentes níveis de desafio a oferecer, né? E uma outra coisa que você falou de acessibilidade, inclusive, recentemente, né, a Coquette, que é a produtora do jogo, lançou mais um pacotão de acessibilidade, que é audiovisual, né? Então tem puzzles que você tem baixa visibilidade, então ele tem referência sonora. Tem descrições também, né, pra cada objeto, cada elemento, né? Tem coisa que em português fica meio perdida porque o jogo ele não tem o áudio localizado, falado em português, é só texto. Mas ainda assim, de uma forma geral, a preocupação com a acessibilidade é incrível nesse jogo. Legal. Tô gostando cada vez mais. Hoje em dia é importante, né? Tem que ter. Demais. E é uma atualização que veio bem depois, né, do lançamento do jogo nos PCs, né? Eles foram colocando coisas, acrescentando recursos, corrigindo muitas coisas, né, que foram acontecendo. Eu só me apaixonei cada vez mais pelo jogo, quanto mais eu jogo. E, assim, ele tem elementos de RPG também, né? Que você ganha XP conforme você luta. Então você só tem 3 atributos pra melhorar, que é o seu HP, nível de força e o ataque especial. E aí tem um sistema de luta virtual também, que você entra na arena e você vai enfrentando inimigos, e toda vez que você entra na arena, ela cria um cenário diferente, condições diferentes. Cara, é tanta coisa pra dizer desse jogo, mas não dá pra esticar muito, porque senão a gente vai longe. Vai longe. Aprovado o game no final das contas, então. Jeff, se você puder, tiver oportunidade, vai, ó, na Steam, né, até a publicação desse podcast, ele tá R$38, o pacotão completo com tudo, porque o cara vai lançando atualização para videogame, a Steam recebe antes. E se você quiser jogar nos videogames, infelizmente, né, na PS Store é o mais caro, é R$134. No Xbox e na Switch tá ali entre R$92 e R$99. Podia estar no Game Pass, né? Sei que o Fabrício, né, que é o produtor, ele tweetou, né, falando que ele tentou fazer essas inclusões, que assim, ele quer divulgar o jogo dele, cara, ele quer que todo mundo jogue. Entendi. É um jogo incrível. É só isso que eu tenho a dizer. É um jogo feito com carinho, na verdade. Acho que é o mais importante, né? Assim, tem essa questão que a gente tava falando realmente na localização em português. Dá pra encontrar alguns erros de digitação, eu diria, né? Algumas coisas de gramática. Distrai um pouco, mas eu acho que o mais importante nesse sentido é a gente aplaudir os esforços que foram feitos pra dar uma linguagem muito característica pra cada personagem. Acho que isso é mais importante. Talvez faltou uma revisão, mas assim, quem sabe no futuro, né? Não sei se de repente essa parte for olhada com tanto carinho como tá sendo toda a parte de acessibilidade do jogo, cara, vai ser incrível. Brock The Investigator. Quem gosta de beat'em up vai amar, quem gosta de point and click vai amar, quem gosta dos dois vai pirar. Boa. Como a gente disse lá no começo do podcast, Jeff, esse ano, cada mês tinha um jogão pra sair que muita gente queria, né? Então a gente pulou algumas etapas ali do começo e agora a gente já vai falar direto do Dead Space Remake, que saiu recentemente aí. Saiu em final de janeiro. Foi entregue pela Motive Studios. Ele é basicamente o mesmo jogo, só que com, né, o gráfico tudo refeito, em HD bonito e uns efeitos de luz absurdo que, apesar de ser o mesmo jogo, dá uma outra atmosfera. Eu achei incrível. Survival horror, no melhor sentido da experiência. O que você tem a dizer sobre ele? Olha, assim, inicialmente eu acho legal falar que é muito bacana quando a tecnologia alcança esse ponto da gente poder
até certo ponto, vamos e convenhamos, né? Porque senão vai virar uma regra e não uma exceção. Mas a gente pode ter um clássico. Dead Space é um clássico já hoje. Ah, sem dúvida. Transportado para os consoles da nova geração, para a nova geração de jogadores também, num formato que não é um remaster, basicamente, mas sim alguma coisa que vai além, com uma melhoria gráfica, de inclusive exploração muito maior de motor gráfico e tudo mais, com a experiência exatamente a mesma, até uma linha ou outra de diferença, uma vírgula ou outra ali, mas não sei se hoje as pessoas vão continuar chamando de clássico Dead Space, mas eu acho que sem dúvida alguma ele tem que estar na sua lista de jogos pra experimentar, porque ele é muito bom no que ele faz. Que é te assustar, e é te colocar numa tensão, e é te proporcionar momentos de quebra-cabeça, ação, e uma história bacana que gerou aí 2 continuações, não foi à toa, e que todo mundo gosta, né? A terceira continuação, a gente até né, dá aquela ignorada e tal. Eu concordo com tudo que você disse e digo mais, né? Assim, sim, o jogo original ele tem que ser considerado, ele é um clássico mesmo. Pra época dele, ele foi um divisor de águas ali, porque a gente vinha muito na toada de Resident Evil, que já tava até meio perdido como franquia de terror. Tava bem doido. Silent Hill era só uma vaga lembrança. E o Dead Space, ele veio trazendo essa combinação de atmosferas, né? De ação, terror, e é um survival horror, que é um negócio que ele te deixa tenso. Deixa. Na própria época, assim, a dinâmica da coisa, o visual, ele já era muito bonito. Hoje os jogos sofrem muito com isso. Principalmente os jogos 3D, que as coisas envelhecem muito rápido. Sim. Apesar de ser um jogo excelente lá atrás, e de ser jogável, inclusive hoje, funciona. Mas o apreço visual não vai ser o mesmo, você não vai se impactar tanto que nem você se impactou na época. E, cara, um remake nesse estilo, que foi mais ou menos o que o pessoal da Naughty Dog fez com The Last of Us, né? A parte 1. É muito bem-vindo, é muito legal sempre. E sem contar que você pega a galera mais nova também, né? É um apelo pra galera que não jogou o original, embora não esteja muito longe. Essa galera vai pegar uma experiência incrível. Que o jogo vai estar bonito, mecanicamente muito mais eficiente, cheio de novidades, assim, em relação ao original, né? Ele pega muitos elementos do Dead Space 2 e incorpora na mecânica, até pra fazer essa ponte. Eu não sabia disso. Sim. Por exemplo, a telecinese dele ele lá. traz esse elemento do 2, né? Que você pode pegar o objeto e arremessar inimigo e perfurar inimigo. Fica meio que essa mecânica mais homogênea, porque eu acredito que os caras vão fazer o remake do 2 também, né? Já vão pegar um embalo. Com certeza o Motive Studio tá aí, tá bombando, já tá combinado de fazer os jogos da Marvel num futuro aí próximo, né? A EA e Motive Studios vão fazer os jogos do Homem de Ferro já encabeçado aí, mas vai vir outras coisas, e eu acho que a Motive agora vai ter, desculpa a piada, mas vai ter mais motivo pra continuar. Cara, tem um lance que eu achei muito bizarro, ao mesmo tempo é legal pra quem é mais nostálgico na parada, que eles não parecem, pelo menos, né, não terem adicionado muita coisa na parte narrativa. Tipo, eles não criaram uma forma nova de narrar a história. E isso, de certa maneira, me incomodou, porque logo no começo do jogo, quando você fica preso na salinha e os amigos dele morrem, você não tem reação, quer dizer, você como jogador tem, mas o Isaac não tem reação e todo mundo no vídeo tem reação. Você fica ali parado, olhando, o cara sendo desmembrado e não acontece nada. Pra quem veio de Callisto Protocol, onde tudo é narrado pelo protagonista, ficou estranho. Pra mim, no caso, que tava revisitando o jogo depois do Callisto e depois de muito tempo de jogar Dead Space. Até porque uma das outras pequenas novidades desse Dead Space Remake é que o Isaac agora, ele tem voz, ele fala, ele é mais interativo, e inclusive o visual dele, o rosto mudou, tá mais condizente assim com a proposta de personagem e tal. Só que as linhas de diálogos, elas acrescentam informações, mas elas não modificam nada do jogo original, manja, tipo, que antes ele era um personagem mudo, então as pessoas falavam, você subentendia que ele tava concordando. Ao mesmo tempo que essas linhas de diálogos novas do Isaac torna a interação interessante até certo ponto, a expressão corporal do personagem não condiz, não combina com o que ele viu e o que tá acontecendo, que nessa parte que você falou, né, logo no comecinho. Exato. E é bizarro, né? Tá acontecendo um monte de coisa, o seu boneco tá lá, tipo, no normal, mas a voz, ele tá falando de uma maneira meio desesperada, mas só que causa aquela estranheza, porque não combina. Tem alguns pontos, assim, ao longo do jogo, causa estranheza, mas é um detalhe. Assim, em termos de narrativa, pelo menos a história é a mesma. Você é Isaac Clarke, você faz parte de uma equipe de emergência que é enviado pra
para investigar a nave de mineração planetária USG Ishimura, né, que ela ficou apagada no espaço. Mais do que restaurar a nave, o Isaac, ele tem um motivo particular, né, que ele vai atrás da namorada dele, e daí a coisa vai se desdobrando e vai acontecendo uma série de desgraças. Ju, você acha o jogo muito difícil? Porque o Dead Space, ele é conhecido por ser um pouquinho mais complexo, né, principalmente a dificuldade no manuseio de recursos, porque Sim. faltam balas, às vezes, pra enfrentar alguns monstros. No primeiro jogo, eu fiquei preso quando o primeiro bicho alado apareceu, eu não tinha munição pra matar ele. Ah, sim. E aí eu meio que, cara, eu tive que voltar um monte do jogo pra poder cuidar melhor da minha munição lá no original, pra poder continuar o jogo, porque eu fiquei preso nessa parte, porque eu não tinha como matar o monstro. E você acha que isso ainda é um problema, assim? Tipo... É que assim, deixando bem claro, eu gosto de jogo difícil e eu sempre tento me adaptar e superar o jogo. Como eu tinha jogado o original algum tempo atrás, eu ainda tô com ele fresco na cabeça. Quando eu joguei esse remake, eu achei ele interessante, mas eu não achei ele tão difícil assim. Porque você já sabia o que ia acontecer, né? Exatamente, então é uma vantagem que eu tenho, que eu já sei como proceder aqui. Só que eu te adianto, Jeff, esse jogo, ele tem um glitch que você pode multiplicar a munição e fazer dinheiro infinito. Então, isso já não é mais um problema. Opa, vamos conversar. Explica pra nós aí. Então, Momento dica aqui no level. quando você pega aquela segunda arma do jogo, né, você pega alguns upgrades pra ela. Primeiro tem que encontrar alguns nódulos que você equipa na arma pra deixá-la mais forte. Você vai na máquina, né, de upgrade. Certo. E nisso, você coloca um nódulo em um daqueles pontos de mais munição, sai, usa o tiro secundário da arma e você transforma o tiro secundário, que é uma granada no chão, dá o tiro secundário de novo, ela volta a ser munição. E aí você deixa no chão, entra na máquina de novo, equipa um outro nódulo em algum outro ponto de munição para ter mais capacidade e a sua arma vai ganhar munição do nada. Aí você sai da máquina, repete o esquema, descarrega e vai repetindo isso, pega toda a munição, vende, você junta a grana, aí volta para a máquina, pagar para tirar todas as atualizações e aplicar de novo. E fica repetindo isso, então você gera munição infinita, então você vende, você tem dinheiro infinito, logo você pode comprar todos os nódulos, evoluir todas as armas em um gameplay só até o final do jogo. Então munição é o de menos. Bandidagem, quero fazer isso. Vou fazer isso daqui a pouco. Tirando essa pequena gambiarra, assim, o jogo ele continua com a dificuldade equilibrada, jogando na dificuldade normal ali. E até certo ponto, você tem que ser muito cadenciado com munição e saber o que usar, e principalmente, né, usar a sua arma primária, porque ela só tem dois ângulos pra você desmembrar inimigo, que assim, não adianta você atirar na cabeça do inimigo. Ele vem andando, tem que desmembrar pra atrasar ele, pra depois você causar um dano considerável e matar no pisão ou no soco e por aí vai, né? A ideia é economizar nele. É sempre tiro pra tirar as pernas, né? Ou pelo menos uma perna, um braço e depois sempre desmembrar, porque, né, e aí o jogo ele também tem o êxtase, que você desacelera o inimigo. Sim. Você usa também pra solucionar os lances de porta, né? Tem umas portas que abre e fecha, que no jogo original, se você passasse, você morria. Nesse jogo, ela causa um dano considerável, mas você não morre de primeiro. Ah, você não morre? Não. Eu lembro que eu morri. A não ser que você joga na dificuldade impossível, né? Porque aí é qualquer coisinha vai pra morrer. Igual a vida real. Então o jogo ele tem dessas, assim. O legal é que o jogo original ele tá inteiro lá. Legal. Só que o que? Eles acrescentaram um corredorzinho ou outro ligando algumas áreas da Ishimura pra você, em vez de fazer o trajeto usando o transporte, você poder mudar de uma área pra outra a pé. Porque assim, tecnicamente não faz diferença na progressão do jogo, mas ele causa aquela sensação mais imersiva de você poder explorar a nave a pé de um ponto ao outro, explorar vários caminhos. Como o jogo não tem load, a ação acontece o tempo inteiro, não tem interrupção. Você tem as máscaras de loading time, né? Elevador, pequinho, essas coisas. As armas desse jogo, elas receberam mais upgrades, né? Ela tem muito mais encaixes de nódulos para você torná-las mais fortes. Legal. Então, eles jogaram mais recursos ali para você caçar. Tem uma salinha ou outra que, mas, de novo, é nada que faça diferença, assim, falar uau. Não, só tá ali. Se você não tem referência do jogo original, você nem lembra que aquela sala existe ou não existe. Ah, legal. E ainda da parte de enredo, o maior acréscimo é que eles colocaram missões extras, né, como se fossem side quests, pra desenvolver mais detalhes de trama, assim, de bastidor, né, assim, do o que aconteceu que levou a Ishimura a esse apagão espacial que ninguém sabe. Eles acrescentaram vários arquivos de texto, alguns de áudio, trouxeram alguns elementos, de novo, do Dead Space 2, que não existe no original, para fazer essa ponte. Então é por isso que muita gente, na hora que jogou e terminou, falou, pá, os caras vão fazer o remake do 2 de qualquer jeito. Tem uma sala, inclusive, que coloca um diálogo que só acontece no 2. Né? Jogaram ali, só que da forma que eles jogaram faz todo sentido, né? Porque tem o lance do mistério do jogo, né? Que é o marcador, né? Daquele artefato alienígena que mexe com a sua mente e te ilude ali e tal. Então, tem todos esses detalhezinhos que eu achei o remake sensacional.
Só que, pra mim, né, ainda tem um pequeno detalhe assim, como eu tenho o jogo original fresco e ainda ele é muito bom. Tem esse detalhe assim que ele não me surpreendeu tanto por isso, né, mas você terminou, o que você achou assim da dificuldade? Eu achei ele bem difícil, da mesma forma que eu esperava, que eu lembrava, no caso. Só que eu acho que a impressão que eu tenho é que eu tenho mais munição, sabe? Tipo, sim, tem. Andando, eu sinto que eu tenho mais munição porque eu atiro mais. Eu não atirava tanto no outro jogo. Isso eu tenho certeza no original. No jogo original, ele já tinha um sisteminha que quando você tá com certa arma ou equipamento, você sempre vai pegar a munição que os inimigos deixam cair pra aquela arma ou pra aquele equipamento, né? E nesse jogo, como tem mais recurso, então isso fica mais evidente. Então, você pegou a serra, né? Aham. Então, toda vez que você tá com ela equipada, vai cair munição pra ela e pra outras armas que você tem equipado sempre. Isso eu achei legal, né? E em termos de remake, assim, eu acho que ele não me impactou tanto quanto o remake do Resident Evil 2, por exemplo. Que sabe? ali é basicamente uma releitura do jogo clássico. É um remake plus, né? Que fizeram um jogo novo, né? Basicamente. Tem ressalvas contra aquele Resident Evil 2 Remake, mas assim, no geral ele é um jogo espetacular. E eu acho que talvez ele tivesse mais próximo de uma comparação do Resident Evil 4, que tá pra sair agora também. Sim. Porque essa onda de remake não vai parar. Tá todo mundo fazendo dinheiro com remake, você acha que eles vão parar? Não vão parar. É aquele lance, já que você não quer investir em coisa original porque é um risco, né? Aham. Pega coisa que tá parada no tempo ali, revitaliza sua biblioteca. E se bem feito, pode trazer todos. Eu não me importaria, por exemplo, de comprar um remake de Metal Gear Solid, do primeiro. Estão ventilando os rumorzinhos aí, né? Mas vai Exato. Assim, a gente teve no GameCube, o Twin Snakes, que foi bem legal. Eu tive ele, vendi, mas eu achei bem bacana. Mas não me importaria de ter um novo, por exemplo, sabe? Tipo, sim. acho remakes desse estilo muito bem-vindos. Também. Mas eu não sei se o remake do Dead Space é o meu preferido. O seu é? No momento não, é porque assim, o remake do Dead Space, né, entre muitas aspas, eu vejo ele muito parecido com o Shadow of the Colossus, assim, que é exatamente o mesmo jogo, só que tem uma coisinha ou outra a mais ali, mas nada que faça diferença enquanto o original, manja. Mas tá lá um plusinho. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Last of Us, né? Basicamente. Refizeram o jogo no motor gráfico novo deles, né? Que é o motor gráfico do 2. Sim. Então é muito bom, muito maneiro. Só que é o mesmo jogo, né? Ainda sobre Dead Space pra gente pular pro próximo tópico, de novidade mesmo, grande, né, no caso, além de melhoria de armas, colocar mais coisa. Cara, tem umas armas no jogo que é muito roubado o tiro secundário, bicho. Tem uma arma lá que você joga meio que uns raios na parede, né, e é um raio de contato, então qualquer coisa que toca morre. Meu Deus. Você faz um cercadinho, fica ali dentro e deixa os bichos vir pra cima. Curioso. E tem uma outra que você cria meio que um mini buraco negro, bicho. Então você joga nos bichos, os bichos vão meio que se colhendo assim até desaparecer. Legal. E outra coisa também desse jogo que eu achei absurda, o visual dos bichos, caras, assim, que eles têm 3 camadas, né? Tem a estrutura óssea e muscular e a pele. Quando você vai destruindo o bicho, você vai arrancar a pele queima, derrete, fica só no músculo, aí você arregaça o músculo, aí você vê o osso e coisa pendurada. É muito absurdo, assim, o nível de detalhe nesse ponto. Eu achei incrível, né? Verdade. A última parte que eu ia falar, depois que termina o jogo, eles fizeram um acréscimo interessante que é inédito, né, nessa versão, que você encontra fragmentos do marcador, né, que é o grande item-chave do jogo. São tipo como se fossem mini estatuetas. Existem 12 delas, elas estão espalhadas pelo jogo. Boa. E você reunindo todas elas, né, além de ganhar troféu, também te leva ao final alternativo do jogo. Não é grande coisa, mas ele já brinca com outro elemento de expectativa para o começo do Dead Space 2. E você só pode pegar essas estátuas do segundo gameplay ou não? Você tem que terminar o jogo uma vez, começar um novo game mais, né? Pode usar o mesmo save. Traz todos os recursos da partida anterior. Então, se você evoluiu todas as armas, pegou todas as armas, todos os upgrades de armas, as melhorias de armas, você usa ela. As melhorias da sua armadura, né? Que o nível máximo da sua armadura você também só pega no New Game Plus Master, tem que evoluir os outros níveis. E aí, só quando você começa essa nova partida, que aparece o último nível pra você comprar. Curioso. Vou atrás disso. A dificuldade impossível, né? Que no jogo original, pra você platinar ou fazer, né, os 1000G de conquista, você tinha que terminar o jogo nessa dificuldade máxima e você não podia morrer. Porque o jogo, ele só considera um save, né? Mas se você morrer, acabou. Você volta tudo do começo, você perde o save. É sério? Nesse jogo, nesse remake, ele tem algo parecido, né? Só que tem as gambiarras da nova tecnologia. Você vai morrer e você pode meio que dar um reset rápido, sair do jogo e entrar antes de morrer, que aí você volta pro checkpoint automático e você continua, né? Você pode fazer essa gambiarra. Mas eu fazia isso, o Maxwell me odiava, mano. Grande estimado Maxwell me odiava quando eu fazia isso no State of Decay 2. Nesse jogo tem isso, só que assim, ele tem algumas, entre aspas, regalias, né?
Nesse jogo, você pode salvar quantas vezes você quiser. Entendi. No mesmo save, então você não salvou por cima de um save que você fez uma cagada, amigo. Aí, como é que você vai fazer pra matar bicho, né? Tem que voltar, não dá pra voltar. Voltar, você até pode, só que tem um outro detalhe. O jogo, ele tem um aumento maior de aparições de inimigos em pontos aleatórios. Então, assim, você limpou uma área, aí você foi pra frente e você voltou pra explorar, ela não tá vazia. Inimigos vão aparecer do nada. Eu não sabia, eu reparei e eu não sabia. Se você reparar, por exemplo, os cenários, né, tem muita tubulação e muita ventilação, manja? Sim, sim. E você pode quebrar e usar essas ventilação como arma pra arremessar e cortar inimigo e tal. Sim, E sim. os inimigos saem por vários desses buracos aleatórios. Exatamente. Esse jogo, ele recebeu esse aumento, assim, então você nunca tá de boa, assim, tipo, não vou voltar pra pegar a munição que eu deixei. Não, você vai voltar, mano. Você corre o risco de topar com os bichos ali do nada. É um Deus nos acuda. Curioso, curioso. E se você morrer e insistir em continuar pelo próprio save, o jogo ele baixa a dificuldade. Então ele sai do impossível e vai pra dificuldade difícil. E aí, se você tá querendo o troféu pra platinar o jogo, você vai ter que começar tudo de novo. Não pode morrer. Não. Dead Space, assim, um jogão, abraça com vontade, que é incrível, tá bonito, tá gostoso de jogar, tem um desafio bacana, tem uma trama bacana, da hora, divertido. E aí você tinha falado um outro que esse eu não joguei tanto, né? Esse eu vou explorar mais, que é The Callisto Protocol. O Callisto, inclusive, que veio no mesmo sucesso de Dead Space. Aliás, Dead Space foi responsável por impulsionar as vendas do Callisto Protocol de forma indireta, porque a gente tem o diretor do game, né? O Glenn Schofield, que era o cara que dirigiu o primeiro Dead Space. E ele saiu da equipe, ele fundou um outro estúdio, ou ele foi para um outro estúdio e decidiu que queria lançar um jogo de terror. Assim, ponto de vista bem superficial, quando você não joga, só compara, The Callisto Protocol é um sucessor espiritual do Dead Space, né? Literalmente ele é, porque ele usa muito do que é o Dead Space para criar o próprio game, que apesar de ser um survival, ele não é um survival com quebra-cabeças. Ele é mais ação direta. Ele é um jogo de terror barra ação. Tá. Porque você sai na mão com todo mundo, você tem equipamento, você tem arma de fogo, você tem tudo isso, mas você tem uma arma melee, né? Um combate corpo a corpo que meio que é infinito. Tipo, você não precisa trocar itens, não precisa se preocupar em armazenar alguma coisa que ele vai gastar. Não, é infinito. E semelhanças que foram colocadas no game de forma a proporcionar esse efeito nostálgico no jogador, que vai olhar e vai falar, olha, isso aqui eu lembro não sei da onde, sabe? Pichações dizendo o que tem que fazer no jogo. O próprio medidor de vida dos personagens principais, né? O HUDzinho, né? O HUDzinho da energia deles na nuca. É da nuca? É, porque é implantado. Tipo, os caras são presidiários, né? Aí implanta. O Dead Space é na coluna vertebral da armadura. Da armadura, exato. E aí deixa esse visual limpo, né? Que é uma das coisas que Dead Space meio que foi uma revolução. Entregar um jogo que é visualmente incrível e um HUD limpo. E isso o Callisto é igualzinho, cara. Igualzinho. São bem idênticos. O Callisto eu não joguei tanto, só experimentei e vi alguns vídeos. Ele também tem aquele HUDzinho de menu interativo em tempo real, que nem o Dead Space. Sim, igualzinho. Que você tá jogando, se você abre o menu e não presta atenção, o inimigo vai te massacrando ali até. Vai, ele te massacra, você pode olhar por ele pros lados e ele vai acompanhar e tudo mais. Assim, ele é muito fiel em tudo que ele apresenta de interface com o jogador, é praticamente um Dead Space. Eu acho que há duas grandes diferenças aí, são a parte de ação, né? Que o jogo é completamente voltado para ação no gameplay. Mas antes disso, queria falar que o Callisto fez um negócio que muitos jogos estão fazendo e que eu acho isso muito bacana, apesar de provavelmente ser muito caro, que é contratações de talentos de Hollywood, né? Para fazer os personagens principais. A gente tem 2 talentos de Hollywood lá, que é o Josh Duhamel, que é o cara que recentemente tá num filme aí da Netflix que se chama Casamento Armado. É um filme de comédia que, enfim. Ele é bem famoso. Você olha pra cara dele, você sabe quem ele é. Você, conhece esse cara de algum lugar. E você tem um outro talento de Hollywood, que é a Karen Fukuhara, que é a mina do The Boys. Segunda personagem principal do jogo, assim, tá lá. E é muito legal e é muito importante que eles estivessem lá, porque fazem a gente se importar um pouquinho mais com a história, assim. Tipo, se engajar, porque é muito rápido a história, o jogo é curto, né? E as coisas se engajam e tendo esses 2 talentos ali interpretando pra gente é muito bacana. Visualmente, os personagens também usam o visual desses atores ou não? Sim, sim. É 100% caracterizado. Captura de movimento legal. E captura facial dos atores colocados no jogo. E pra fechar, a gente tem o Sam Witwer,
ficou muito famoso nos videogames com o The Force Unleashed. Ele era o aprendiz. E ele também era o protagonista do Days Gone. Sim, sim. No Days Gone, ele também prestou o visual dele, personagem, não lembro disso. Sim. Ele é o vilão do jogo, né? Ah. E esse cara é famosaço nos videogames por causa desses papéis, assim, é muito legal. Eu conheço de nome, assim, que ele fez muita coisinha de voz, principalmente. Assim, em Hollywood, cinema, ele tá em muita série também. Mas enfim, ele é mais famoso, eu acho que pelo videogame. Você olha pra cara dele, você lembra do Aprendiz, é basicamente isso. Porque ele é o Starkiller, sim, né? Sim. Esse jogo também, pelo que eu ouvi, a galera elogiando muito é a parte visual dele. Ele é bonito. Eu joguei no PlayStation. Eu gostei. Tive alguma outra coisinha, tipo, a ação que eu tinha que fazer em determinado momento, não aparecia o prompt, sabe? E aí eu não conseguia fazer. Eu tinha que resetar e voltar pra tela de checkpoint. Mas foi 2 vezes que aconteceu isso no jogo inteiro e, sei lá. Houve uma galera reclamando disso, que comando sumia, então você não conseguia dar continuidade e tal. Aí tinha que resetar, porque não dava pra continuar. Mas, tirando isso, não tive problema nenhum. Achei o jogo incrivelmente direto, o que é bizarro, com áreas que é assim, corredor, conversa, narrativa, aí momento luta, e aí momento luta, momento hordinha, vinha umas hordas de inimigos, você enfrentava eles, passava pra outra fase, fazia isso, encontrava um cartão, passava, evoluía sua arma, passava, que inclusive o sistema de evolução de arma é igualzinho do Dead Space também, tá? Eu vou avisar. Difícil não fazer esse comparativo, né, cara? Não, é idêntico. Se você jogou Dead Space, se você jogar o Callisto, você vai achar tudo igual. Tirando essa parte narrativa, que foi daí que eu tive esse pequeno problema com o remake Dead Space, porque eu gostei das interações que eu tive com o personagem que eu jogo no Callisto, porque ele toda hora tá conversando, tá te passando a sensação dele, tá te passando informação, ele tá sempre conversando, ele parece o príncipe do Prince of Persia de 2009. Ah, sim. Tá sempre falando alguma coisa. Nessa conversação, quando tem alguma situação, expressão corporal também acompanha ou é só diálogo mesmo e a ação acontece de um jeito e o texto é outro? Às vezes tem um pouco, né, de expressão corporal, mas é em determinados momentos, e aí você realmente perde o controle do boneco, mas as coisas estão acontecendo em tempo real. Você perde o controle por alguns segundos e depois você volta. É legal, funciona. E eu acho que a coisa que eu mais gostei dele realmente foi o combate. O combate tem um negócio nele que eu gostei muito, que é o sistema de esquiva. Eu vi muita galera elogiando isso, assim, que é gostoso de fazer isso. Exatamente, o jogo é pura ação. Se você quiser matar todos os inimigos que aparecem na sua frente, você pode e você consegue sair de perfect em tudo, maestria completa. E porque a esquiva é muito, muito básica. Você vai tomar o golpe, você esquiva pra direita ou pra esquerda. O próximo golpe que o monstro te der, você tem que esquivar pro lado oposto que você fez a primeira vez. Você não pode esquivar 2 vezes pra direita, por exemplo. E não importa se você começar esquivando para direita ou para esquerda. Você só precisa lembrar, se você esquivou para um lado, a próxima esquiva é para o outro. Você decorando o movimento dos inimigos, é só esquivar e meter paulada. Porque é paulada, paulada, paulada. Aí o monstro tonteia, aparece um prompt de bala, aí você atira. Aí o tiro é sempre certeiro. Esse tiro é pra finalizar? Mais ou menos pra finalizar. Às vezes você precisa bater de novo. E aí é um combate muito bacana, muito bacana. Um pouco repetitivo depois, principalmente porque vem muito inimigo pra cima de você, mas muito legal. A parte ruim é que dentro desse combate tem um modo stealth, que você precisa andar devagarinho pra matar os inimigos, e esse modo é muito forte. Principalmente no final, porque vem uns inimigos que eles não enxergam. Então você só não fazer barulho que ninguém te ataca. Os inimigos normais, meio zumbizões, que eles te veem e te atacam, é um pouco diferente. O stealth não funciona sempre, mas esses funcionam 100% do tempo. E são inimigos muito fortes. Se você enfrentar eles na mão, a chance de você morrer é muito rápida. Nesse stealth, você pode pegar o inimigo e finalizar, assim, porque ele não te viu? É só finalização. Você vai pegar o inimigo e finalizar, mata na hora. E você não gasta recurso nenhum. É que você falou stealth, eu falei, você deve passar, o inimigo vem, você parou, não faz barulho, ele ignorou, você vai... Você pode fazer isso, mas normalmente essas fases são recheadas de inimigo, então você tem que meio que eliminar todo mundo. Eu vi que o level design desse jogo, assim, a galera elogiou pra caramba também, né? É muito bonito, tudo tem bastante variação visual. Ele é bonito, ele tem uma exploração bacana, você vai e volta inúmeras vezes dos lugares, você pode quebrar vidraças pra entrar em laboratórios em alguns momentos, outros não. É meio aleatório quando você escolhe o que você pode quebrar, mas é legal quando você quebra. Mas, né? No final do jogo você pega uma armadura igualzinha do Isaac, que é muito bancada. Pelo que eu vi aqui, ele tem uma luva também que você pode usar poderes, né? Exato, que essa é a segunda parte do combate que é muito boa. Os policiais, eles têm um cacetete de raio laser lá, um batom de raio laser lá que é muito forte, que você pega no começo do jogo. E um pouquinho depois, né, acho que na segunda parte ou terceira parte do jogo, você pega essa luva. Essa luva também pode ter upgrades e virar uma arma letal, assim, de você puxar o cara, é uma arma gravitacional que você puxa e você joga. E aí quando você joga, dependendo do nível que você tá de evolução dessa arma, você pode matar o monstro logo de cara, assim. As fases são recheadas de paredes que você pode arremessar e o monstro fica preso nela e morre de uma vez,
assim, no primeiro contato. Ah, da hora. Aprender a usar essa luva é crucial, principalmente da metade do jogo pra frente, porque você enfrenta muita gente. E cada inimigo leva no máximo 2 a 3 repetições de combos pra você matar. E isso você já morreu, porque tem muito inimigo. Então, se você ficar jogando ele pros lados e matando num hit, te ajuda demais, assim, a evoluir e seguir em diante. O combate fica muito fácil, mas é bem legal. A inteligência artificial dos inimigos é da hora? Tipo, eles criam um cerco, você tem que estar em movimento direto ou você... Eles sempre te jogam pro meio. É muito complicado. Ah, isso é legal, porque senão fica uma coisa muito chata, muito simples. Toda curva tem um inimigo que vai te assustar, você já meio que acostuma. É um padrão, né? Funciona. Não tenho muitos problemas com esse jogo. Eu realmente gostei dele. Eu achei o final meio precipitado, mas eu gostei da história como um todo. Eu gostei da reviravolta que tem ali em determinado momento do jogo. E eu queria que tivesse um pouquinho mais só. Mas é um jogo bem legal, cara. Eu vi que tem uma galera que criou um rancinho assim. O jogo ele não tem mapa porque ele é linear. Até aí tudo bem. Uhum. Nesse jogo, como você falou, ele tem algumas áreas que são mais abertas. E algumas dessas áreas têm alguns segredos ou colecionáveis ali que, se você avançar no jogo, como ele não tem backtrack, né? Porque ele é um jogo de fase por etapas, você não pode voltar. Tem coisa que você perde. Ele tem alguns backtracking, mas são todos de momento, né? Uhum. Você não pode avançar 2 capítulos e querer voltar, que você não vai conseguir voltar. Porque o caminho é realmente uma linha, você começa num lugar e você quer ir pro outro lugar. Depois que você passou de um lugar, você não pode voltar. Ah, sim. Mas você pode explorar a área livremente ali. É que eu vi que tinha uma galera que às vezes fala que, vou avançar e tem pontos aqui que parecem exploráveis, então se você meio que ignorar ou, sei lá, esquecer aquilo por um momento, você avançou, você não volta mais, né? Você tem que terminar o jogo ou recomeçar a fase. Mas assim, exploração de colecionáveis básicos, né? Uhum. Diário de cientista e esse tipo de coisa. Não tem nada além disso, assim. É meio pobrinho de colecionáveis, assim. Outro detalhe em comparação ao Dead Space, tudo bem, assim, padrões de controle não são exatamente uma regra nos jogos, né? Mas tem jogos que estabeleceram certos padrões que são confortáveis e viraram naturais, né? Isso. Mas no Callisto Protocol, aqui pelo que eu vi, cara, correr com o botão R1 é meio contra-intuitivo, não é? Não tanto. Eu joguei alguma outra coisa recente que eu corria segurando o botão R1, agora eu não vou conseguir lembrar, já pode te falar. Mas era muito tranquilo, assim, nesse sentido. Talvez seja referência, porque eu jogo muito jogo de tiro, tipo Battlefield, Call of Duty e até o próprio Dead Space, né? Que você aperta a alavanca esquerda pra você dar o comando de correr e o boneco corre. Ou então você só dá um toque no botão e o boneco já começa a correr. Não, mas isso é de boa. Você usa praticamente os gatilhos pra tudo. Uhum. Você quase não tem ação no controle, né? Tipo, é sempre gatilho. Você, o carrasco aqui, o inventário do jogo é limitado, né? Só que você não tem lugar pra estocar itens, um baú, Não tem. lugar pra você armazenar. Como é que faz? Você vai deixando eles e essa parte é legal até, porque por se tratar de survival, você tem que realmente limitar suas escolhas e deixar o que importa, mas ficar indo e vindo, porque tem muito item de venda, que é só pra você fazer dinheiro. Que aí você pega, vende e volta a fazer as coisas. Só que você tem que lembrar de vender eles nos totemzinhos, porque senão você tem que ficar abandonando, você tem que fazer escolhas. Como o backtrack dele é muito limitado, então imagina que, você jogou coisas aqui, avançou num certo ponto, não dá pra você voltar pra pegar aquilo pra vender, né, por exemplo. Ou se você deixou de vender um negócio no momento que você tinha que vender, é melhor abandonar as coisas, porque você vai deixar de pegar muita coisa importante, muito item, muita munição, que vai te fazer falta depois pra você chegar até o próximo ponto de venda, no caso, né? Que é onde tem checkpoint, onde faz todas as paradas. Só que em determinado momento do jogo, como eu falei, você pega a armadura, o seu inventário aumenta, né? Tem uma melhoria ali. Eu fiquei bem sossegado de inventário da metade pro final, assim. Que eu já tinha pegado a manha do jogo também, né? Que tem coisas, por exemplo, baterias pra restaurar o seu disparador telecinético lá, que ele recupera sozinho, mas se você tiver a bateria, ele recupera mais rápido. E você não precisa ter aquilo lá, você pode jogar fora e mandar bala, assim. E funciona bem, cara, funciona bem. É que eu vi gente reclamando, mas é que, de novo, né, é a proposta do jogo. Eu não joguei tanto a ponto de saber o quanto isso impacta ou não, né? Que Dead Space, você tem essa regalia de guardar item também, né? Variedade de inimigo, ele tem muita variedade ou chega um ponto que fica repetitivo? A variedade de inimigo até achei ok. Você tem lá os zumbis normais, você tem os caras mais evoluídos, você tem os caras que cospem, você tem os grandão, você tem os pequenos. Você tem um momento do jogo que esses caras todos ficam pra trás e só ficam os caras que não enxergam nada. São umas criaturas diferentes de outro momento do jogo, mas no final do jogo eles botam tudo. É um momento de um jeito, um segundo momento com eles mais mutantes, um terceiro momento com eles completamente diferentes de tudo que a gente viu, e um quarto momento onde a gente enfrenta tudo de uma vez, mais o chefão, né? Porque é um cara lá, o chefão, e ele tem alguns poderes. É quase aqueles clichê de beat'em up dos anos 80, 90, né? Que você chega na última fase, você enfrenta todo mundo. É isso aí, Gil.
Mas assim, nada muito complexo, tudo muito tranquilo de enfrentar. Depois que você pega a manha, e mais no final do jogo que você tá totalmente evoluído, é muito tranquilo. Até o lançamento desse podcast aqui, o valor do jogo tava $249 na Steam, bicho. Não, ele é alto. E assim, ele tem DLCs programados pra chegar aí. Entre eles, um dos DLCs que você tem que comprar é uma variedade maior de mortes pro seu personagem. É, eu vi isso, cara, que tem umas mortes meio grotescas, né? Você fica esperando só pra ver o que vai acontecer, porque é sempre legal. Mas uma hora fica meio repetitivo, porque acaba, né? Ah, sim. Mas é legal você morrer pra cada um dos inimigos pra você ver o que acontece com eles, porque são pesados. Os caras se dedicaram ali nessa parte. Então, valores de novo aqui, né? No PlayStation 5, Xbox Series, cara, 350 pau, né? Então... Espero uma promoçãozinha, vale a pena. Entre ele e o Dead Space, eu acho que o Dead Space é muito mais jogo. Por questões nostálgicas também, né? Callisto, se interessarem aí em darem uma continuidade pra história, porque o final é meio agridoce, você quer saber um pouquinho mais, mas não te dão nada e o que você tem da história não te satisfaz 100%. Se aparecer algum contexto nisso e entrar algum conteúdo extra relacionado a isso, talvez ele passe a valer um pouco mais a pena. Mas por enquanto, é aquele filme de sábado, sabe? Eu tenho quase certeza que isso vai se desdobrar na franquia, cara, que potencial eu sei que ele tem, mas sabe aquele primeiro jogo que dá uns tropeços na ideia porque é parecido com o outro? Por exemplo, que nem Final Fight e Streets of Rage, né? Que o Streets of Rage só nasceu por causa do Final Fight. A Nintendo queria que esse Final Fight fosse exclusivo do Super Nintendo, então a SEGA foi olhar e vamos fazer o nosso Final Fight. É que o Callisto ele veio com uma proposta nostálgica de puxar os fãs do Dead Space pra ele, apesar de ser bem diferente. Só que ao mesmo tempo, no meio do caminho, eu acho, entre a ideia, a execução e a entrega, aconteceu deles oficializarem um remake do Dead Space. E aí matou o Callisto, sabe? Tipo, por que eu vou atrás do Callisto sendo que os caras estão relançando o Dead Space? E o triste é que assim, quando você vê esses comparativos, né, Callisto tem seus méritos, sistema de esquiva e contra-ataque eu acho bem interessante. Tem jogo assim que é um negócio de você meio que arriscar tudo ou nada, né? Você domina o negócio ali, se é bom, você vai. Mas, ao mesmo tempo, ele fica com aquele estigma de um primeiro jogo que parece um outro. Então, talvez no segundo, agora que eles têm uma base, vamos ver pra onde que eles vão, o que eles podem melhorar, o que eles podem entregar de diferente, né? Esquece comparativo com Dead Space, que é outra coisa. Porque o cara que é fã de Dead Space veio pra jogar um Dead Space novo e ele encontrou um jogo de ação. Exatamente. Isso pode ter machucado ele. Mas, talvez esperando uma promoção, acho que vale muito a pena dar uma investida nele. Eu genuinamente quero jogar, eu preciso dar um jeito na minha listinha aqui de jogos pra poder experimentar isso de boa. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Jeff, acho que pro primeiro episódio, e eu não sou um bom apresentador, tô aprendendo, gente, paciência. Eu acho que foi de boa, né? Foi. Falar de joguinho é sempre legal. Galera que tá ouvindo, espero que você tenha gostado. Manda comentários, dúvidas, curiosidades, correções, ou só trocar ideia, conversar com a gente. O podcast ele já nasce com um e-mail. Manda pra lv9999pod@gmail.com. Manda também, pelo nosso perfil do Twitter. A gente tem um perfil do Twitter, né, Gil? Temos sim, é o @lv9999pod. Manda lá. Se é um negócio que eu queria responder em podcast, é aqueles negócios, você prefere isso ou aquilo? Só pode um. Manda vários desses pra gente, a gente vai responder vários. Por favor, manda um feedback, diz o que você achou, o que a gente pode melhorar. O que você queria ouvir? E criar nosso ritmo aqui, pegar tanto novidades quanto coisa mais antiga, coisa indie. A gente já tem uma lista grande de coisa pra abordar aí, entre os lançamentos também. Tem várias ideias. Pra finalizar, Takeshi, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, é um prazer. Aguarde por mais convites inusitados e tem algum lugar onde as pessoas podem te achar em rede social? Rapaz, eu vou fazer um esforço aqui pra tentar reativar. Realmente eu fico meio escondido, né? Muito escondido. No Twitter, vocês podem me encontrar por Takeshi Oyama. E no Mastodon também, tô pelo Takeshi Oyama Masto.ai, que é uma das redes descentralizadas da Mastodon. Já garantindo que o Twitter vai pra vala, né? Porque a situação tá, rapaz. Blue Sky tá chegando. Jeff, onde as pessoas te acham nas redes sociais aí? Lá no Twitter você pode me achar como @Horokeu e no Instagram, o clássico Dragão do Prazer. Só entrar lá, mandar uma mensagem. Fala que veio pelo level 9.999 que vai ser mais legal, porque pelo menos eu vou saber quem que tá vindo novo, né? A mim vocês encontram como @Olderheaven lá no Twitter. Vamos esperar o feedback da galera e já vamos correr pro próximo, beleza? Fechou. É isso aí, mano. Abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Falou!